E voltamos com o Melhor da Tarde. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação conosco. E você sabe o que é inteligência emocional? Hoje eu trago o professor Leandro Bova para explicar para a gente a respeito desse assunto. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por estar vindo ao Melhor da Tarde. Espero que volte mais vezes. Obrigado, Rafa. Boa tarde a todos. Imagina, professor, fala para a gente, o que é esse tal de inteligência emocional? É um ponto interessante, né? Isso está dentro de cada um de nós e nós não pensamos sobre que coisa é essa. Então, assim, é um tipo de inteligência, entendido dessa forma pela psicologia. As primeiras percepções a respeito da inteligência emocional vêm de Charles Darwin, ainda na teoria da evolução. Então, Darwin ele observou que os animais que tinham as suas expressões emocionais mais precisas, eles tinham uma melhor possibilidade de sobreviver, de se reproduzir, de dominar um bando e assim por diante. E essa inteligência emocional, ela também está presente em nós, seres humanos. Nós também temos essa parte do animal que está em nós, e essa parte ela é responsável pela formação dos nossos instintos, dos nossos desejos, dos nossos afetos, da nossa ligação com o mundo. E como é que isso influencia no nosso dia a dia? Então, olha só que coisa curiosa. Por mais que pareça que nós não somos seres emocionais, nós somos muito mais emocionais do que nós podemos imaginar. Ela influencia no nosso dia a dia, fazendo com que nós observemos o mundo a partir do estado de ânimo que nós estamos. Por exemplo, uma pessoa que está num estado de ânimo mais irritadiço, acho que é bem comum isso hoje, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo passa por isso, né? Passa por isso. Levanta cedo, já meio irritado e tal, já atrasou alguma coisa ali, um filho fez alguma coisa que não gostou, já ficou naquele estado irritado. Quando acontece isso, a nossa mente ela já fica voltada para observar no mundo coisas que alimentam a irritabilidade, para ela entrar num processo de raiva. Por isso que é tão difícil de nós pegarmos uma pessoa que está com raiva, ou com tristeza, ou qualquer outra emoção, e fazer com que ela pense algo diferente dessa emoção que ela está. Algo positivo. A pessoa triste, você pensa, não, mas não pensa assim, pensa de outra forma. Olha só, as coisas podem ser alegres. Ela não, ela fica lá cabisbaixa, porque a emoção, ela define a nossa forma de pensar. Assim, no nosso dia a dia, se nós estamos em um certo estado emocional, em um certo estado de ânimo, como diz o psicólogo Paul Ekman, escritor também, nós passamos a observar o mundo de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Nós interpretamos o mundo, as coisas que acontecem ao nosso redor, a partir desse estado de ânimo. Inclusive, Bova, você falando nisso, a gente sente que quando a gente realmente está contente, está feliz, parece que tudo que está ao nosso redor flui positivamente, né? Tudo acontece pro lado benéfico, nada de ruim. Agora, como você falou, quando a gente está já acorda, mal-humorada, parece que tudo no caminhar do dia, você tropeça, você cai, parece que tudo vai pro lado negativo, né? Exatamente. E olha só, as emoções, elas têm uma origem no inconsciente. Esse é um motivo que nós pensamos que não somos seres emocionais, porque se está fora da consciência, nós não percebemos, não notamos, só notamos o resultado da emoção, mas os processos que a produzem nós não notamos. E assim, quando nós estamos nesse estado de alegria, como você coloca, que daí as coisas fluem, o nosso inconsciente ele está buscando ao nosso redor, sem que nós tenhamos consciência disso, buscando coisas que nos alegrem ainda mais. Então as coisas dão mais certo, nós temos pensamentos mais assertivos, nós nos comunicamos com as outras pessoas tendo expressões de alegria, e as emoções são públicas, elas não são privadas. Por que as emoções são públicas? Porque elas estão no corpo. Então, quando eu faço assim, eu estou transmitindo uma emoção. Quando eu faço assim, eu estou transmitindo uma emoção. O nosso corpo é público, as outras pessoas os veem.
Então, se a nossa mente ela está voltada para a alegria, para a felicidade, o inconsciente busca isso, eu chego e me comunico com você e meus sinais naturalmente são sinais de alegria. E uma emoção produz emoção no outro. Aí você também se sente alegre perto de mim e responde a isso e daí começa a construir um ambiente de alegria. Né? No caso da alegria, Sim, se for outra emoção, tristeza, constrói... as pessoas ficam realmente ansiedade, tensos, né? medo, ansiosos, né? raiva, né? Também constrói da mesma forma. E por que é tão difícil a gente controlar, realmente cuidar dessas emoções? Então, elas são difíceis pela questão biológica, fisiológica, assim, as regiões do nosso sistema nervoso que são as responsáveis pelo processamento emocional, pela produção emocional principalmente, elas são regiões que são muito resistentes à mudança. E elas são formadas, nós temos umas emoções que já vêm biologicamente, né? Medo, raiva, automático. No entanto, nós começamos a aprender a associar essas emoções também a outros contextos. Quando nós aprendemos isso muito cedo, e essas experiências se repetem muito e com grande intensidade, esses 3 fatores são fatores que fazem com que a emoção fique mais e mais resistente na fase adulta. Por exemplo, vamos para um exemplo para ficar fácil de entender. Mais prático. Mais prático. A criança tem que fazer alguma coisa, ela tem uma atividade para fazer. E toda vez que ela tem essas atividades, os pais vão lá e cobram ela de tal forma que ela se sinta com medo e ameaçada. Então, ela vai associar a emoção de medo e incapacidade, de impotência frente às suas obrigações. Se isso repetir várias vezes, isso vai condicionando o sistema nervoso a responder dessa forma. Quando ela vai para a adolescência e chega na fase adulta, sempre que ela recebe uma obrigação, ela se sente incapaz, impotente e ameaçada. E assim ela não rende mais, né? Então, os aprendizados, principalmente na primeira infância, determinam muito essa nossa personalidade emocional. E como é que essa inteligência emocional pode ajudar nas relações de pais e filhos? Então, as relações, elas são sempre afetivas. As nossas relações são sempre afetivas. Um ponto importante é reconhecer a emoção do filho. Esse é um ponto que eu acho bastante relevante, que geralmente os pais não fazem. As emoções, elas precisam se esvaziarem, elas precisam ser comunicadas e recebida pelos outros. Então, vamos a um exemplo. A criança chega para o pai e diz assim: pai, o negócio é o seguinte, eu não quero mais ir para a escola, escola é coisa de idiota, não quero mais saber disso, não vou mais para a escola, não boto mais meu pé lá. O que o pai faz nessa hora? Nossa, na hora ele já fala: meu filho, você tem que me obedecer, não é isso? Já começa a ficar bravo. Uhum. E às vezes até parte para agressão, né? Agressão. Então, veja, foi uma falta de percepção. O pai interpretou aquilo apenas a partir do seu estado emocional e não observou a emoção que estava no filho. Então, qual é a emoção que o filho está querendo comunicar ali? Uma frustração, por exemplo? Às vezes realmente tem crianças que são até muito mais inteligentes e estão numa fase que eles acham, porque eles já leem, já sabem. Então eles acham a escola realmente, a fase que eles estão aprendendo, porque eles já aprendem às vezes com a internet, eles acham ruim, né? E o pai tem que também entender isso, que às vezes ele não está falando porque ele não quer mais ir para aula, né? Uhum. Mas e sim porque realmente ele está naquele momento que tudo que o professor está ensinando para ele, não que ele não tenha que aprender, mas ele já sabe, isso se torna cansativo para ele, né? Se torna cansativo, também é uma questão. Então, veja só, voltando ao nosso exemplo, então, quando o filho chega, pai, eu não quero mais ir para a escola, isso para mim não me serve, é o momento de fazer com que ele esvazie a sua emoção. Você parece que está frustrado, não é, meu filho? Parece que a escola não está lhe ajudando, não é? Pai, a escola não está me ajudando mesmo e tal. Você está com raiva da escola? Pai, eu estou com raiva, mas me fala mais sobre isso, então, que você está sentindo. Meus amigos, tem amigos meus que já estão trabalhando e estão ganhando alguma coisa. Eu fico aí trabalhando, desculpa. Fico aí estudando. Você acha que eles fizeram a coisa certa? Eu acho que sim.
E no futuro, o que você pensa sobre o futuro? Pai, talvez em algum momento eles possam se arrepender. Eu sei que a escola é importante, mas olha só, eu não consigo ir bem nesse negócio, minhas notas estão péssimas. Ah, você está com realmente dificuldade na escola. Pai, eu estou, então eu não sei o que fazer. O que você acha que eu faço? Pronto, esvaziou a emoção, agora chegou no momento que o pai pode falar. O que eu faço então, pai? Esvaziou a emoção e aí ele quer o conselho, o afeto daquela pessoa que recebeu a sua emoção. Então, e como a inteligência emocional influencia na vida dos casais? Isso, acho que quem está em casa, né, é uma dificuldade bem grande, né? O pessoal, hoje em dia, ninguém tem mais paciência, né, Bova? Todo mundo, olha, não fez o que quis, já começa a ficar bravo. Ah, não quero mais, vou trocar, vou separar, não é isso? As coisas acontecem, né? Sim, exatamente. Tem várias questões, porque o afeto, a vida de um casal, ela é fundamentada nas emoções. É fundamentada nas emoções. Então, dentro de um relacionamento, sempre tem uma pessoa que é mais generosa e tem uma pessoa que é mais egoísta. Assim forma-se um ciclo vicioso ali. Então, um doa e o outro sempre se acha no direito de receber. Né? Então, uma pessoa sempre se sente culpada, por isso que ela doa, e um outro indivíduo, ele sempre se acha que está num patamar, num trono patamar mais da elevado, razão. Né? Exatamente. Que ele merece receber da outra pessoa. E isso começa a construir formas do relacionamento que podem ir desgastando. E o casal raramente nota que, na verdade, um tem um sentimento mais egoísta e o outro tem um sentimento de culpa. Então, o da culpa fica doando para o egoísta e fica nesse ciclo. E eles passam a se focar naquilo que resulta deste relacionamento e não no sentimento que o produz. Né? Então, nunca chega à essência daquilo que deve ser trabalhado, que na verdade são as emoções de egoísmo e de culpa. E quais as características delas, desses sentimentos? Então, as emoções, elas são principalmente fora da lógica. Fora da lógica. Então, não adianta a gente tentar colocar muita lógica em cima delas. Nós conseguimos compreender o seu sentido, o seu significado. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a tristeza é algo terrível, né? Que não é bom e assim por diante. A tristeza é uma das emoções mais importantes que nós temos para nos adaptarmos ao mundo. Vamos aos exemplos. Vamos exemplos, né? Que todo mundo... Agora o pessoal de casa deve estar pensando, nossa, mas ser feliz é ser triste, né? Ter felicidade é ser triste, né? Olha, eu arrisco dizer, entre aspas, que a tristeza, ela nos ensina a construir uma vida mais feliz. Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos, pessoal. Então, imagine um pai de família que ele valoriza mais o trabalho do que a família. Certo? É uma hierarquia de valores. Por mais que ele tente mudar isso, ele não consegue mudar. Ele sempre valoriza mais o trabalho do que a família. Até que acontece alguma coisa e um ente querido falece. Aí ele entra na tristeza do luto. E na tristeza do luto, a tristeza faz com que essa nossa hierarquia de valores, ela se flexibilize. E ele muda essa hierarquia. Ao sair da tristeza do luto, ele passa então a valorizar mais a família do que o trabalho. Não, a minha família é mais importante do que o meu trabalho. Agora eu notei isso. Eles dizem coisas assim. Então, quando o mundo, o mundo externo, a realidade lá fora, ela não é igual ao mundo interno, nós temos tristeza. A tristeza flexibiliza os nossos valores, as nossas crenças, a nossa percepção de quem nós somos, flexibilizando para se ajustar à realidade. A alegria ocorre quando o nosso mundo interno é igual ao mundo externo. Ah, eu quero uma casa nas montanhas. Quando eu compro a casa nas montanhas, o meu mundo interno é igual ao mundo externo, eu fico alegre, fico feliz. Então não tem muita evolução. A tristeza faz com que a gente evolua. Faz com que a gente evolua mais. E todo mundo pode ativar essa inteligência emocional? E de que forma?
Todos podem, isso é algo que a natureza nos deu, né? Um ponto interessante é nos comunicarmos com as emoções, nos comunicarmos. Por exemplo, a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero me livrar da ansiedade. Você já pensou que a ansiedade pode ser uma grande amiga? Claro, lembrando sempre que eu estou falando aqui dentro de um quadro de saúde mental, ok? Em psicopatologias, aí o assunto é diferente, falando de uma pessoa saudável mentalmente. Então, a ansiedade, por exemplo, ela pode lhe ajudar muito. Vamos supor um estudante. Vamos aos exemplos. Vamos, claro, eu gosto dos exemplos. O pessoal de casa também deve estar amando, né? Sim, para ficar fácil de entendermos. Um estudante quer passar num concurso público, vamos supor. Então, ele está sempre ansioso ali, ansioso. Para em certo momento e se comunica com a ansiedade. Deixa que a ansiedade venha. A ansiedade é um medo daquilo que está por vir, é um medo do futuro. Se comunica com o medo e diz: o que é que você está querendo me avisar? Provavelmente vai surgir a imagem, na mente surge a imagem daquela matéria que ele não está estudando ou da matéria que ele tem mais dificuldade. Ou vai surgir a necessidade de administrar melhor o seu tempo. Para esse estudo, né? Para esse estudo. Aí pergunta para a ansiedade: o que é preciso eu fazer para que você vá embora? Aí você vai ter a confirmação: administre melhor o seu tempo para estudar mais. Aí você se imagina lá, administrando o tempo, estudando mais, e você vai notar que a ansiedade se vai. Então, ela estava lhe avisando para isso. Quando nós temos um trabalho difícil, trabalhamos em uma empresa que está ameaçando os funcionários, gera ansiedade. E nós geralmente não queremos olhar para isso. Não vou prestar atenção nas demissões. Eu só vou prestar atenção no meu trabalho. Aí começa a surgir a ansiedade. É o inconsciente avisando: tem um perigo aí, toma cuidado. Começa a se dedicar mais, começa a realmente procurar ser um bom funcionário para realmente você não ser demitido, né? Exatamente, se preparar, começa a se preparar. E assim a ansiedade, ela se vai quando ela é atendida. No caso, então, está a nosso favor essa questão da inteligência emocional quando a gente tem o alerta? Sim, nós podemos usar as emoções, todas elas, de uma forma sempre produtiva. Uma pessoa que tem que atingir alguma meta, atingir objetivos, só que ela não tem energia para isso. Ela fica procrastinando e tal. Ela pode colocar um pouquinho de raiva. A raiva nos dá energia. A raiva é uma energia para nós rompermos as barreiras que nos separam dos nossos objetivos. Então, coloca um pouquinho, né, gente? Pouquinho, ó. Um pouquinho de raiva e por um curto período de tempo. 2 semanas, tá? Começar a instigar a raiva, assim você consegue atingir objetivos usando essa energia. Então, todas as emoções, elas podem ser usadas para o nosso desenvolvimento. E tantas influências externas, porque é tão difícil quando a gente fala em se tornar adulto. Que eu acho que isso realmente, né? A gente sempre sonha, talvez, assim, aquela síndrome do Peter Pan, né? Ser criança, poder fazer tudo a vida inteira, nunca ser adulto, né? Que quando chega a fase adulta, é difícil a gente controlar mais essas nossas emoções, né? Sim, é difícil. Por essas razões nós já falamos, né? Inclusive, essa questão do... Por que essas emoções, elas não ficam para trás e nós não damos um passo à frente? Tem a ver com essa questão dessa densidade das emoções no momento em que elas são formadas. Elas ficam muito aderidas ao nosso sistema nervoso, digamos assim, e elas são muito duráveis. No entanto, nós podemos mudar isso gerando interpretações novas a respeito da nossa realidade. Nós podemos começar a influenciar naquilo que nós sentimos. Então, buscar uma vida mais adulta é interpretar o mundo de uma forma mais inteligente e se colocar quais são os sentimentos, o estado de ânimo que eu poderia ter diante de certas condições, diante do meu trabalho. Como uma pessoa adulta, como eu posso interpretar agora a minha realidade, me desvinculando daquilo que já se foi? Porque nós temos ciclos na nossa vida, né?
cerca de 7 em 7 anos, de 10 em 10 anos, nós nos transformamos muito, muda nossos valores, nossa percepção de si. E assim, com essa interpretação, nós conseguimos ir deixando essas outras fases para trás e nos reinventando também emocionalmente. E tem algo na infância que acaba prejudicando a gente para essa parte da vida adulta? Tem muito. Porque a nossa infância, nós somos muito sensíveis emocionalmente, né? É lá que nós temos os aprendizados emocionais mais duradouros e mais persistentes. Então, sentimentos como incapacidade, baixa autoestima, raiva fácil, melancolia, né? Aí nós já começamos a sair da ideia da saúde mental e já começamos a nos aproximar mais de uma mente já doente. Muitas dessas emoções, elas são construídas ainda na primeira infância. Nos programam, entre aspas, ao nosso sistema nervoso para reagir assim. É importantíssimo não negarmos isso e buscarmos ajuda sempre que possível. Bova, e é mais fácil para o homem ou para a mulher trabalhar e conseguir realmente essa inteligência emocional? Quem é mais fácil administrar essa inteligência emocional? O homem que situação ou a mulher? Que você está me colocando aí. Na minha percepção, eu noto assim, os dois são emotivos. No entanto, a mulher, ela tem uma relação com os afetos e com as emoções melhor do que o homem. O homem, ele tem a emoção, mas a emoção lhe sequestra, né? Sequestro emocional é quando todas as nossas atividades mentais, elas ficam escravas de uma emoção, em um certo momento, né? Parece que o homem, ele tem mais isso e ele não comunica bem com a emoção, ele não vivencia a emoção, ele não deixa a emoção vir e observa aquilo e deixa que aquilo flua, ele impede aquilo. A mulher já faz o oposto. Essa é a percepção que eu tenho, né? Não sei se é correto ou não, mas é uma percepção que eu tenho dessa diferença entre os homens e as mulheres. As mulheres vivenciam mais as emoções. As emoções. Nossa, esse assunto é bem interessante, realmente a gente podia passar horas aqui falando, né? Eu quero te agradecer, tá, Leandro Bova? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Como eu digo, o Melhor da Tarde sempre está de portas abertas. Espero que você retorne para conversar realmente com a gente sobre mais assuntos. Eu que agradeço. E eu convido a todos para o curso de Inteligência Emocional que nós teremos na cidade de São Bento do Sul, a começar no dia 19 e 20 de maio e continuação em 23 e 24 de junho. Então vai ser em São Bento do Sul, é isso? Em São Bento do Sul. Então tá, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, boa tarde. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o Melhor da Tarde. Fica ligado com a gente.